Bom, pessoal, agora que vocês já sabem classificar todas as variáveis de maneira completa, a gente vai ver como representar essas variáveis por meio de tabelas e gráficos, ok? Então, vamos começar primeiro com a variável qualitativa. A variável qualitativa, tanto nominal quanto ordinal, pode ser representada por meio de uma tabela de distribuição de frequências. Essa tabela, normalmente, ela possui as seguintes colunas. A primeira possui, a primeira coluna vai informar para mim quem é essa variável e quais são as categorias. Então, categoria A, categoria B, categoria C. E normalmente vem com uma linha de total. A segunda coluna normalmente é a frequência absoluta, a terceira, frequência relativa, a quarta, frequência acumulada e a quinta, frequência acumulada relativa. A frequência absoluta nada mais é do que a soma a soma das observações que possuem cada categoria. Então, se eu tenho uma variável qualitativa no meu banco de dados que tem 100 observações, eu vou contar, então, quantas são da categoria A, da categoria B e da categoria C. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho 30 da categoria A, 25 da categoria B e 45 da categoria C, totalizando, então, em 100 observações, certo? Então, como vai ser essa minha frequência relativa? Vai ser simplesmente a divisão de cada frequência absoluta pelo total. Então, eu vou ter uma frequência relativa de 0,30, de 0,25, de 0,45 e, consequentemente, como é o meu total, 1. A frequência acumulada, ela é simplesmente a soma das linhas anteriores. Então, no caso da primeira linha, deixa eu ver se eu tô gravando, tô. No caso da primeira linha, como eu não tenho nenhuma linha superior, a frequência acumulada vai ser o mesmo valor da frequência absoluta. A segunda linha já vai ser a soma da segunda com a primeira. Então, eu tenho aqui 55. E a terceira linha vai ser a soma da terceira, com a segunda e primeira, então totalizando em 100. Então, percebam que a última categoria vai ter o total de observações. A frequência acumulada, por sua vez, relativa, vai ser a mesma ideia da frequência relativa. Eu vou pegar cada linha e dividir pelo total. Então, eu vou ter 0,30, 0,55 e, consequentemente, 1, tá? Lembrando que se eu quiser representar as frequências relativas em termos de porcentagem, basta eu multiplicar cada linha por 100. Então, eu vou ter, 30%, 25%, 45%, nesse caso 30%, 55% e 100%. Posso representar uma variável quantitativa por meio de uma tabela de distribuição de frequências? Posso. Então, como vai ser essa representação? Se eu tenho uma variável discreta, que tenha poucas observações distintas, então vamos imaginar, número de disciplinas cursadas no meu banco de dados está variando apenas de 1 até 5. Então, faz sentido para a gente criar uma tabela de distribuição de frequências com os valores originais. Então, eu vou ter na linha 1 o número de observações de pessoas, que estão cursando apenas uma disciplina. Na linha com valor 2, o número de pessoas que estão cursando 2 disciplinas. E assim sucessivamente. Então, eu posso fazer uma tabela de distribuição de frequências da mesma forma que a tabela que a gente cria para uma variável qualitativa. Porém, se eu tenho muitos valores distintos na variável discreta, faz mais sentido para mim criar intervalos de classe.
Então, o que seriam esses intervalos de classe? Os intervalos de classe são formas de resumir vários valores em um intervalo. Então, vamos imaginar que minha variável discreta esteja variando de 1 a 100 com vários valores distintos. Não vai fazer sentido para mim criar várias linhas numa tabela, sendo que cada linha às vezes pode ser representada por um único valor, né? Ter como frequência absoluta um valor único, né? Uma observação, 2, 3. Então, vai ficar uma tabela muito extensa e pouco informativa. Então, para isso, a gente cria os intervalos de classe. Quando eu tenho uma variável discreta, né? Então, nesse exemplo, vamos supor, variando de 0 a 100, eu poderia fazer intervalos do tipo de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, de 75 a 100. Mas como a variável ela é discreta, ou seja, não existe uma continuidade, por exemplo, do 0 ao 1 ou do 1 ao 2, eu posso representar esses valores aqui por valores diferentes do intervalo anterior. Então, poderia colocar aqui de 26 a 50, de 51 a 75 e de 76, né, a 100, ok? Então, é muito comum a gente representar esses intervalos utilizando a seguinte simbologia. Com esse tracinho para indicar fechado, intervalo fechado, então o 25 está incluído, então neste caso todos os extremos estão incluídos, então poderia representar dessa forma. Não é um H não, tá, gente? É um tracinho. Isso aqui indica fechado e isso indicaria aberto, então se os dois lados são fechados, eu fecho os dois lados. Ou poderia ser com aquele símbolo, né, de fechado. Então, os dois lados fechados, ou um lado aberto, um lado fechado. Um lado fechado, o outro lado aberto. Ok? Então, vamos representar da outra forma aqui. Nesse caso, a gente poderia simplesmente representar com um traço, já que são valores discretos. Então, não existe, né, essa necessidade de especificar que em um intervalo pertence, no outro intervalo não pertence, tá? Mas eu vou colocar aqui, então, tudo fechado. Mas e se a variável for contínua? Bom, se a variável for contínua, a possibilidade de existir infinitos valores, né, está presente. Então, não faz sentido para a gente não representar essa variável de outra forma a não ser por intervalos de classe. Então, vamos imaginar a altura. Se eu crio meus intervalos de classe do tipo 1,50 m a 1,60 m... Opa, peraí, o que eu fiz? Voltou. 1,50 m a 1,60 m. 1,60 m a 1,70 m. E assim sucessivamente. 1,60 m, ele precisa estar incluído em algum dos intervalos, mas ele não pode estar nos dois intervalos. Então, normalmente a gente escolhe um lado para fechar nosso intervalo. Então, vamos imaginar que eu feche sempre o limite superior. Então, aqui vai ser fechado e aqui, nesse caso, vai ser aberto. Então, vou fechar no 1,70 m. Então, uma pessoa que tenha 1,60 m vai pertencer ao primeiro intervalo de classe. Mas uma pessoa que tenha 1,60001 já vai pertencer ao segundo intervalo de classe, ok? Então, agora, tendo os intervalos de classe, eu consigo criar as minhas tabelas de distribuição de frequência da mesma forma
que a gente criou para a variável qualitativa. Ok? Deixa eu melhorar esses números aqui, estão bem feios, né? Bom, então, estão assimilando isso? Ok? Então, agora que a gente já sabe criar uma tabela de distribuição de frequências, vamos ver... Deixa eu separar aqui. Vamos ver as representações gráficas. Ok? Então, vamos ver as representações gráficas. A minha variável qualitativa, ela pode ser representada ou por meio de gráficos de barras, ou por meio de gráficos de pizza. Mas, como a gente sabe usar o R, a gente vai fazer gráficos muito mais bonitos, claro. Então, nem vou me dar ao trabalho de pensar em gráfico de pizza. Porque com gráficos de barra, eu tenho uma representação muito melhor. Então, cada barra vai ter como altura a frequência, podendo ela ser a frequência absoluta ou a frequência relativa, ok? E cada barrinha vai ser representada pela sua categoria. Então, vamos supor aqui que seja olho azul, castanho e verde. Então, aqui é a variável cor dos olhos. Ok? Então, a altura de cada barra representa ou a frequência absoluta ou a frequência relativa. Com relação às variáveis quantitativas, se eu tenho uma quantitativa discreta com poucas observações, eu posso utilizar os gráficos da qualitativa, ok? Mas se eu já tenho muitas observações e foi necessário essa criação, né, essa divisão em intervalos de classe, eu já vou utilizar os gráficos que são próprios das variáveis quantitativas. São eles o histograma. Então, lembrando, né, uma diferença bem clara do histograma para o gráfico de barras é que aqui no histograma as barras são justapostas, ou seja, são coladinhas. Por quê? Porque não existe uma quebra entre os valores, existe uma continuidade, então não posso ver esse espaço entre os valores. Nós temos então o gráfico de densidades, que normalmente traz a mesma ideia do histograma, porém representado por essa curva mais suave, enquanto no histograma eu posso representar os valores ou por frequência absoluta ou por frequência relativa. Eu também posso representar por uma ideia de densidade, que trabalha com a ideia de área, tá? Que eu já consigo enxergar melhor aqui no meu gráfico de densidade, já que ele usa realmente o valor de densidade, tá? Então, vamos imaginar que a variável seja a altura. E a gente tem um outro gráfico bem importante, que é o box plot, queridinho de todos. Que a gente vai ter um vídeo só para falar de box plot. Então, aqui eu teria, né, a representação da variável altura. E a gente também tem o gráfico de ramo e folhas, certo? Em que normalmente eu tenho os meus valores inteiros, né, do lado esquerdo e as unidades ou casas decimais do lado direito. Então, vamos imaginar as alturas. Eu poderia representar da seguinte forma: 15, 0, 2, 1. O que seria isso? 1,50, 1,52. No caso,
Cometi um erro aqui, porque o 1 vem antes do 2, né? Então, 1, 2. Aí depois eu poderia representar como 6, 3, 4, 4, 5. Então, eu tenho uma pessoa com 1,63 m, 1,64 m, outra pessoa com 1,64 m, uma pessoa com 1,65 m e assim sucessivamente. Então, se a gente perceber, o gráfico de ramo e folhas, ele aparece até um histograma deitado, tá? Porque conforme a gente vai empilhando os números, ele vai indicando para mim essa frequência. Certo, gente? Então, basicamente, em relação à tabela e gráfico, a gente tem isso, ok? No próximo vídeo, eu vou falar, então, especificamente do boxplot, que aí a gente tem que dar uma atenção a mais. Mas lembrando, qualitativa foca em gráfico de barras, quantitativa foca principalmente em boxplot. Mas, claro, lembrando que todos os gráficos são importantes, a gente precisa diferenciar qual gráfico eu posso fazer para uma, qual gráfico eu posso fazer para outra, ok? Então é isso.